Busquemos ao Senhor de todo o nosso coração e assim o encontraremos. Jeremias capítulo 29, verso 13. Aqui estamos juntos e agradecemos a Deus por Ele nos conceder a vida, os momentos que temos para estudar a Sua Palavra, nos conceder estarmos juntos cada dia estudando a Bíblia. Agradecemos a vocês que estudam e que compartilham esses estudos com outras pessoas, a todos que são inscritos no canal Hora Tranquila no YouTube, que clicam no dedinho de joinha e também a vocês que nos escrevem dizendo de onde estão nos acompanhando. Queremos aqui mandar um alô especial para Nadégia Duran Ludovico, parabenizando o filho Tarcísio, que ontem completou mais um ano de vida. Regina Célia Orletti, parabenizando sua mãe, completou 97 anos. Silvia Helena, ela pede pelo esposo que tem uma audiência hoje. E também Dilza Flora, parabenizando a mãe, que ontem completou 92 anos. Também Elza Rodrigues, parabenizando Maria Isabel, o Aldir e também a sobrinha Rosana, que hoje completa mais um ano de vida. Um alô especial para Guiomar, para Iracema Silva, Márcia Modesto, Dani da Mata, Jandira Alves, Terezinha Brandão. E a Terezinha Brandão, ela pede que oremos por Yasmin, vai ter uma prova domingo. E todos os demais que nos escrevem, nós agradecemos e mandaremos sempre um alô para vocês. Iremos orar. Eterno Deus e Pai que estás nos céus, te damos graças pela vida, por este dia e por estes momentos que agora estaremos estudando a Tua Palavra. Que o Espírito Santo fale conosco, nos ajude a entendermos e colocarmos em prática em nossa vida. Abençoe o Tarcísio, que aniversariou, dele muitos anos de vida, e que ele volte para os pés do Senhor. Abençoe a mãe da Regina Célia Orletti, que completou 97 anos. Abençoe também a mãe da Dilza Flora, que completou 92 anos. Também pedimos uma bênção especial para Maria Isabel, para o Aldir e para a Rosana, que está aniversariando. E ainda que abençoes o esposo da Silvia Helena, que vai ter audiência hoje. Que tudo transcorra bem para a honra e glória do Teu santo nome. Te pedimos essas bênçãos e as agradecemos em nome de Jesus. Amém. Ficamos felizes em poder estar novamente junto com vocês. E agradecemos a todos vocês que nos escrevem, que interagem conosco. Algumas pessoas às vezes pedem que nós não usemos muito tempo aqui no início falando esses nomes, mas são apenas 2 minutos e a pessoa que porventura não quiser acompanhar essa abertura pode adiantar 2 minutos e pouco e já entrar no estudo. Nós agradecemos a vocês que nos escrevem e também agradecemos a vocês que entendem o motivo de nós estarmos aqui procurando mandar um alô para vocês. Vamos continuar o estudo da semana. Estamos aqui falando essa semana a respeito do fim, para quem o fim tem chegado. Ontem nós estivemos estudando ainda a respeito de Abraão, quando recebeu a visita dos anjos, eram 2 anjos e também o Senhor Jesus. Estiveram lá na tenda de Abraão e Deus foi até Abraão para dizer a ele que iria destruir Sodoma e Gomorra, principalmente por quê? Porque Abraão foi escolhido como pai de uma grande nação, ele seria pai, ainda não era. Isaac ainda não havia nascido. E nessa visita os anjos confirmaram que Sara teria um filho. E aí os 2 anjos saíram e foram até Sodoma e Gomorra. Jesus, o anjo do Senhor, ficou ali conversando com Abraão e Abraão intercedeu. Se houvesse 50 justos, 45 e tal, chegou a 10, mas Deus disse, olha, se houver 10, eu não vou destruir a cidade por causa dos 10. Mas não havia. Somente a família de Ló e ainda assim as filhas e a mulher foram tiradas à força da cidade, elas não queriam sair. Deus, ele é misericordioso, irmãos. Deus, ele quer nos salvar. Deus, ele quer nos tirar das garras de Satanás. Ele faz tudo para que nós possamos estar na presença dele e permanecermos fazendo a vontade dele, para nós não sermos destruídos no dia do juízo final. Assim como Sodoma e Gomorra foram destruídas pelo fogo e enxofre, assim este mundo será destruído após o milênio, porque quando Jesus voltar, nós estamos aguardando a sua vinda, os salvos serão levados para os céus, os vivos serão transformados no abrir e piscar de olhos, e os mortos ressuscitarão, os mortos em Cristo, também serão transformados e juntos seremos arrebatados para nos encontrar com o Senhor nos ares. Isso agora, quando Jesus voltar. Está em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, você pode ler em sua Bíblia. E depois, então, que passar 1000 anos nos céus, conforme está lá em Apocalipse, a cidade santa vai descer, com todos os salvos
Deus estará presente, Jesus, os anjos, o Espírito Santo, e os ímpios mortos durante esses 1000 anos serão ressuscitados, e aí será lançado fogo e enxofre do céu, e essa terra será purificada. Aqui vai ser o novo céu e a nova terra após 1000 anos que estivermos nos céus. Mas o que nós queremos falar hoje é a respeito do julgamento que está havendo lá nos céus. Como nós sabemos, Jesus, a partir do momento em que ele voltou para os céus após a sua ressurreição, ele entrou no santuário celestial, no lugar santo, para interceder por todos os seres humanos que se arrependem. E depois de completada a profecia de Daniel dos 2.300 anos, Jesus ele passou do lugar santo para o Santíssimo, e ali ele está realizando a obra de julgamento, julgando o caso de cada um. Uma irmã nos escreveu também essa semana perguntando se todos as anotações que os anjos fazem a nosso respeito, todos os dias é levado aos céus no final do dia, se essas anotações são apagadas no final do dia e depois no outro dia começa novamente. Como nós sabemos, no céu tem um livro, os registros das obras de cada um de nós. Não são apagados, permanecem no livro. E quando nós estivermos nos céus, nós vamos ter acesso a estes livros para ver o porquê muitas pessoas não foram salvas, que pensávamos que seria, e muitas pessoas se perderam, aliás, foram salvas e nós achávamos que estariam perdidas. Então, estas obras, as nossas ações, elas estão anotadas. O nosso anjo, cada um de nós temos um anjo da guarda. Ele anota todos os dias e leva para os céus, e isso fica no registro. E nós, quando estivermos lá, vamos ter acesso a esses livros. Quando Deus falou com Abraão que ele iria destruir Sodoma e Gomorra, ele estava ali falando a respeito de juízo. É o juízo que todos nós teremos que comparecer perante o tribunal divino. A palavra de Deus ela é clara em dizer que Deus vai trazer a juízo todas as obras, está em Eclesiastes 12, verso 11. E o apóstolo Paulo também nos lembra, em Romanos 14, 10, que todos temos de comparecer diante do tribunal de Deus. Então, é importante nós sabermos que Deus, ele não precisa de registros para saber quem está salvo ou perdido. Mas nós, seres humanos, precisamos, porque nós às vezes não entendemos certas coisas que acontecem. E tudo isso vai estar registrado lá. Então é por isso que Deus registra todas as coisas de cada ser humano para que nós tenhamos acesso a estes livros. E o apóstolo Pedro, em 1 Pedro capítulo 1, no verso 12, ele diz que os anjos, eles têm também examinado o plano da salvação ao longo do tempo. Por quê? Porque os anjos, eles testemunharam aquela rebelião que teve lá no céu e viram Satanás e aquela terça parte dos anjos serem expulsos dos céus. Isso está registrado em Apocalipse 12, verso 4. E então, Deus traz os seres humanos à sua presença, então ele abre os livros e permite que o seu povo veja tudo. Então Deus ele não precisa de nada registrado, ele sabe tudo, ele é onisciente, mas nós precisamos, para que não fique nenhuma dúvida em nossa mente. Ah, mas por que papai não foi salvo? Ele era tão cristão, ele participava, ele pregava, e ele não está aqui. Aí vai ter o registro lá, o porquê, o que ele fazia, que as pessoas não sabiam. Então cada um de nós seremos julgados pelas nossas obras. Tudo está registrado. E falando em juízo investigativo, aqui em Daniel, no capítulo 7, verso 9 e 10, diz assim: Enquanto eu observava, foram colocados alguns tronos, e o ancião se sentou para julgar. Suas roupas eram brancas como a neve, e seu cabelo como a mais pura lã. Sentava-se num trono de fogo com rodas de chamas ardentes, e um rio de fogo brotava de sua presença. Milhões de anjos o serviam, muitos milhões estavam diante dele. O tribunal iniciou o julgamento e os livros foram abertos. Agora, versos 13 e 14 nos diz assim: Depois, em minha visão, naquela noite, vi alguém semelhante a um filho do homem vindo com as nuvens do céu. Ele se aproximou do ancião e foi conduzido à sua presença. Recebeu autoridade, honra e soberania para que povos de todas as raças, nações e línguas lhe obedecessem. Seu domínio é eterno, não terá fim, seu reino jamais será destruído.
Daniel 7, versos 13 e 14. Agora Daniel, capítulo 7, no verso 22, nos diz assim: Até que o ancião, o Altíssimo, veio e pronunciou a sentença em favor de seu povo santo. Então chegou o tempo de o povo santo tomar posse do reino. Daniel 7, verso 22. Agora os versos 26 e 27 do capítulo 7 de Daniel diz assim: Contudo, o tribunal o julgará, e todo o seu poder será tirado e completamente destruído. Então serão dados ao povo santo do Altíssimo a soberania, o poder e a grandeza de todos os reinos debaixo dos céus. O reino do Altíssimo permanecerá para sempre, e todos os governantes o servirão e lhe obedecerão. Aqui, Daniel capítulo 7, você pode ler com calma na sua Bíblia para poder entender, vai sublinhando, e quiser depois fazer alguma pergunta, também pode fazer, que nós estaremos aqui na medida do possível trazendo mais esclarecimento. Aqui fala do juízo antes da volta de Jesus. Os livros foram abertos. Por quem? Por Jesus. Aqui Daniel 7 fala que o ancião de dias, esse ancião de dias é Deus, o Pai. E depois Daniel viu na visão alguém semelhante a um filho de homem, vindo com as nuvens do céu. Ele se aproximou do ancião e foi conduzido à sua presença. Aqui é quando Jesus recebe das mãos do Pai, o ancião de dias, o livro que somente Jesus pode abrir. Este livro ele é selado com 7 selos. E Jesus ele é digno de abrir. Por quê? Porque ele veio a este mundo provar o amor de Deus por cada ser humano, e é o Filho que vai defender o Pai, porque Deus ele é acusado por Satanás. Quando ele criou aquela rebelião lá nos céus, ele é acusado por Satanás de que Deus é um Deus tirano. Deus ele é um Deus que só quer adoração para ele, que não dá liberdade. E essa acusação ficou na mente dos anjos. E é tanto que uma terça parte creu nessas palavras de Satanás e se juntaram a ele e foram expulsos dos céus. Então, os anjos lá nos céus, os que ficaram, eles estão ansiosos para ver o desfecho. Já são milhares de anos que têm se passado desde que o universo foi criado. Este mundo tem 6.000 anos que foi dado forma, desde que Adão e Eva pecaram. São 6.000 anos de pecado. E os anjos estão aguardando para ver o resultado final. E eles então são testemunhas daquela batalha que teve lá no céu. É testemunha de tudo que nós passamos aqui neste mundo. E quando então Jesus abrir esses 7 selos do livro que foi dado a ele, vai ser provado que Deus é amor, que Deus ele quer salvar cada ser humano. Deus ele não tem prazer na morte de ninguém, a morte eterna. Deus quer que as pessoas se arrependam e o aceitem como Senhor e Salvador de suas vidas. Agora, como nós temos dito, Deus nos criou com liberdade para escolhermos amá-lo ou não amá-lo, obedecê-lo ou não obedecê-lo. Nós é que temos que escolher. Deus respeita as nossas escolhas, só que iremos arcar com as consequências das escolhas que nós fizermos. Nós queremos agradecer a todos vocês que estiveram conosco hoje estudando a Bíblia. Retornaremos amanhã para concluir o estudo desta semana, mas não nos esqueçamos. Jesus ele disse: examine as Escrituras porque elas testificam de mim. João capítulo 5, verso 39. Que Deus nos abençoe.